Alô, testando som. Testando som. Bem, pessoal, estamos aqui para falar um pouquinho mais de geologia, para ser mais específico, províncias geológicas, um tópico que acredito seja dos mais importantes dentro da geologia. A gente vai ter que falar um pouquinho sobre a dinâmica da crosta, para que a gente possa entender o que são as províncias geológicas. Aliás, já que a gente vai ter que entender um pouquinho da dinâmica da crosta, eu fiz um esboço aqui bem simplório, né, do que seria a crosta com seus altos e baixos. Aqui você já está vendo uma coloração para identificar que de fato é a crosta, e fiz até um céu. Agora você está identificando também a atmosfera. Pessoal, quando eu falo de dinâmica da crosta nessa aula, eu me refiro à dinâmica das áreas mais estáveis do planeta. A gente ainda tem que discutir um pouquinho sobre as áreas instáveis. A gente tem que discutir um pouquinho sobre o famoso choque de placas tectônicas. Mas a aula de hoje, ela se destina a falar sobre as áreas mais estáveis que a gente conhece como os crátons ou as plataformas. São ambientes estáveis onde a dinâmica da crosta é regida principalmente pelos agentes externos. São áreas onde você tem um certo sossego, entre aspas, né? Não existem os famosos choques de placas, os dobramentos ou coisa do tipo. Então essa aula de hoje, ela se refere aos crátons, as plataformas. Por isso a importância dela dentro do Brasil, porque o Brasil ele se encontra em uma plataforma. Senhores, aqui está a crosta terrestre, as rochas mais antigas do planeta, aquelas que se formaram no momento inicial, o Arqueano, logo após o resfriamento daquele magma todo que se encontrava no Adeano, e são as rochas chamadas de magmáticas cristalinas. A gente tradicionalmente representa elas num perfil como se fossem linhas verticais mais ou menos tortas, não sei como é que eu chamo isso aqui, né? São esses rabiscos que eu fiz aí de uma maneira bem simplória, por sinal. Mas eu gosto mais de representar as rochas cristalinas com o símbolo mais. É o mais tradicional, é o mais comum. O mais ele representa o brilho do cristal, né, da rocha cristalina. Lembrando, rocha cristalina, principalmente o granito, né? Senhores, essas rochas vão sofrer um desgaste no decorrer da história da Terra. E esse desgaste vai ser causado pela tal da meteorização, que é a ação da atmosfera, a ação dos seres vivos sobre a crosta terrestre, desfazendo as rochas, deixando elas, vamos dizer assim, prontas para serem retiradas da superfície. Então, deixa eu te mostrar aqui, ó, o desgaste da superfície, né? Nas áreas mais planas, a tendência é que o desgaste seja um pouco maior, né? E você vai ter esse desgaste que vai gerar o quê? Erosão futuramente. O que é erosão? Retirada e transporte de material da superfície, que por sinal é carregado pela gravidade, ok? Então a rocha vai ser fragmentada, ela vai ser degradada, ela vai ser desgastada, ela vai sofrer a chamada alteração e isso vai possibilitar a erosão. Conforme ocorre a erosão, acontece um outro processo que é complementar chamado de sedimentação. Por favor, não me confunde erosão com sedimentação. Vocês têm esse costume. Um é saída, o outro é chegada. Um é retirada, o outro é acúmulo. Então a sedimentação ocorre nas áreas mais baixas, onde o material que saiu das áreas elevadas se acumula. Observe que um pouquinho de material se acumulou aqui embaixo. Conforme vai passando o tempo, novas camadas de materiais vão se acumulando umas sobre as outras. Note também que eu coloquei uma sedimentação do outro lado ali, né? Porque a sedimentação não vai acontecer só em um ambiente da Terra, são vários os ambientes da Terra onde acontece esse processo. As camadas vão se formando umas sobre as outras, a mais profunda é mais antiga, a superior é a mais recente. Inclusive, isso aí lembra aquela lógica da tabela de tempo geológico, né? Que a gente sempre conta o tempo de baixo para cima. Senhores, fechei aqui o meu ambiente de sedimentação.
tanto na porção mais central da imagem, quanto na porção mais à esquerda da sua imagem. A verdade é que essa sedimentação vai gerar um tipo de rocha que a gente chama de sedimentar. Pode notar que eu coloquei o símbolo menos para representar essa rocha sedimentar. Às vezes o pessoal representa só por faixas horizontais, para lembrar as camadas horizontais que foram se depondo, né? Mas o símbolo menos também é bastante comum. Senhores, quando eu falo em rocha sedimentar, eu me lembro também que ocorre a litificação, que literalmente é formação de rocha, né? Lito é rocha. E a diagênese, que é um conjunto de processos que leva à formação dessa rocha. E esse conjunto de processos tem a ver com acúmulo, com cimentação, com litificação. Então, se você ouvir esse termo diagênese, significa tudo que formou, né, uma rocha sedimentar. Ok? Senhores, vamos sair agora da dinâmica da crosta, porque eu acho que você já entendeu claramente esse desenho. E agora a gente pode falar finalmente do assunto da aula, que são as províncias geológicas. Repare que representei com uma cor azulada, né, um ambiente que lembra uma área profunda no centro e mais rasa nas bordas, um ambiente que lembra um prato fundo, que lembra uma tigela, né, com as bordas mais rasas, que lembra aquilo que a gente chama de bacia, a bacia sedimentar. E no meio dessa bacia, organismos podem ter simplesmente sido soterrados e eles podem dar origem aos fósseis ou aos combustíveis fósseis. Mas eu também representei aqui uma área mais avermelhada, né? Eu pintei com uma cor vermelha o entorno daquilo que a gente costuma chamar de escudo cristalino. Um formato mais ou menos arqueado, né? E um ambiente onde você tem rochas cristalinas no embasamento. Repare que lá embaixo eu coloquei o núcleo cristalino, que são as áreas mais profundas da crosta, né? Que estão debaixo aí das bacias sedimentares. Mas para o nosso estudo, o núcleo cristalino é uma mera curiosidade. O que importa mesmo é a gente observar que no escudo, que é aquele que aflora na superfície, a gente pode explorar um pouquinho aí de recursos minerais. Alguns recursos, não são todos eles, né? Mas boa parte dos recursos minerais metálicos a gente explora nesses escudos, ok? Então, senhores, as províncias geológicas, os escudos cristalinos, que a gente usou o símbolo mais para representar as rochas cristalinas, que são ambientes antigos, ambientes que se formaram lá no início da história da Terra, no chamado pré-cambriano. Ambientes onde você pode explorar recursos minerais metálicos, principalmente o ferro e o manganês. A gente, quando fala de mineração no Brasil, a gente sempre destaca bastante o ferro, né? O minério de ferro. E é um ambiente que ocupa menos superfície do que as bacias. No Brasil ainda tem bastante escudo, porque 36% é uma área bastante razoável. Nos outros continentes, ou melhor, todos os continentes, né, porque o Brasil está no continente, obviamente, é 20% da superfície. As bacias sedimentares, a gente coloca o símbolo menos para lembrar das rochas sedimentares. Claro, são mais recentes que os escudos, aliás, você viu, né? Os escudos foram sendo desgastados e eles deram origem, aos poucos, às bacias. As bacias podem conter os fósseis e os combustíveis fósseis. A gente, inclusive, quando for estudar petróleo, quando for estudar carvão mineral ou gás natural, a gente sempre tem que falar de bacias, né? E, claro, vão ocupar uma maior parte da superfície dos continentes. No Brasil, mais ou menos 2/3 do território brasileiro. No mundo, mais ou menos 4/5, né? Agora, observe esse mapa do Brasil, que é a finalização da nossa aula, né? Esse mapa representa aí várias cores diferentes de diferentes províncias geológicas. A cor mais clara representa um tipo de província. A cor mais escurecida, que lembra um vinho, não é exatamente uma província, na verdade está no meio da província clara. E tem uma cor aí que eu não sei direito que cor que é essa, eu acho que é marrom, que é uma cor intermediária. Ela representa outra província. Então, a cor que lembra amarelo é uma província, a cor que lembra o marrom é outra. A cor marrom identifica os escudos cristalinos brasileiros. São os ambientes mais antigos da geologia brasileira, são ambientes onde você pode explorar um pouquinho de ferro, um pouquinho de manganês. Já as bacias sedimentares são as áreas amareladas. Como é que eu posso identificar que isso é bacia? Primeiro, ocupa mais área.
Segundo, se você é uma pessoa atenta, você vai reparar que tem a bacia amazônica, com muitos sedimentos sendo carregados pelaquela quantidade absurda de água, né, da região. A bacia do Parnaíba, que é uma grande bacia que engloba aí um pouco do Nordeste, do Centro-Oeste brasileiro. E a famosíssima bacia do Paraná, que pega aí boa parte do Centro-Sul brasileiro. Senhores, a bacia do Paraná, ela engloba também essa área rocheada. Essa área rocheada que durante o Mesozoico, ou era Mesozoico, foi marcada pela presença de vulcanismo. E o vulcanismo gerou o basalto e o diabásio. Eu até puxei um pouquinho no termo de bacia do Paraná para cá, para lembrar que tanto esse vinho, quanto o amarelo que está no entorno, tudo isso é bacia do Paraná. Então a bacia do Paraná também inclui rochas vulcânicas. Ok, gente? Vamos para o resuminho? Tchau para vocês. Até a próxima aula. E a gente segue aqui, fazendo o nosso esquema, né? Uma hora a gente vai conseguir fazer um esquema bem profissional mesmo. Eu acho que está melhorando aos poucos, né? Essa ainda é a minha segunda aula gravada.